Olá, estamos aqui no Saber Direito Responde, na TV Justiça, hoje para esclarecer algumas dúvidas que surgiram ao longo das aulas na semana, discutindo governança corporativa e o direito empresarial. Eu tenho aqui 3 estudantes e vou me dirigir a eles, pedir que eles me façam algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram. Gostaria de primeiro ouvir a Paula. Olá, Paula. Boa noite. Professor, poderia dar exemplos práticos de aplicação dos princípios orientadores da governança? Um exemplo prático dos princípios, podemos começar com o princípio da transparência, é a importância da empresa colocar todas as informações legais, por exemplo, dos balanços, demonstrações financeiras, relatório da administração, disponíveis para os seus acionistas e, modernamente, tem se utilizado muito os sites na internet para colocar essas informações também disponíveis para o público em geral. Afinal de contas, modernamente, a governança corporativa envolve não apenas os acionistas, colaboradores da empresa, mas a sociedade, todo a comunidade que está envolvida ao redor da empresa. Também podemos falar do princípio da equidade, que é tratar equanimemente todos os atores envolvidos, na relação com a empresa. O princípio da prestação de contas, que é o princípio de também, a todo momento, além das obrigações financeiras, por exemplo, relacionar os benefícios que aquela empresa está gerando para a comunidade e assim por diante. E, por último, o princípio da sustentabilidade ou o princípio da responsabilidade corporativa, é a visão de futuro da empresa, colocar à disposição de todos os públicos o que a empresa pretende para o futuro, demonstrando que ela pretende gerar valor, demonstrando a sua função social, os seus compromissos com o meio ambiente. Eu acho que assim temos alguns exemplos práticos desses princípios orientadores da governança. No campo da governança corporativa, dentro dos princípios ainda, eu gostaria de saber se o administrador que transgredir qualquer princípio da governança corporativa, qual será a principal consequência para esse administrador? Excelente pergunta, Edrey. A responsabilização do administrador pode se dar de 2 formas, ou a responsabilidade objetiva ou a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva vai se dar quando se demonstrar que houve dolo na atuação dele ou que houve culpa envolvendo imprudência, imperícia ou negligência nos atos da administração. Mas nós temos a responsabilidade objetiva do administrador quando ficar demonstrado que ele desobedeceu o estatuto ou o regulamento e determinadas leis, principalmente se tratando de sociedade anônima. Portanto, ele poderá sim responder, e aí eu toco no ponto da importância da governança corporativa para evidenciar que ele, administrador, tomou as melhores ações, atuou com dever de diligência, atuou com dever de lealdade, foi como um homem probo lidando com seus próprios negócios, porque se o risco empresarial é que levou a empresa a uma situação falimentar ou a uma situação ruim para a empresa, e ele demonstrou que ele tentou das melhores formas, usando todos esses princípios, ele poderá se esquivar, evitar que seja responsabilizado. Eu gostaria de saber qual é a relação entre agências reguladoras e governança corporativa. Ótimo ponto, Maria Clara. Você me dá a oportunidade de fazer uma correlação de governança corporativa com o direito administrativo e com esse momento até que o Brasil vive. Agências reguladoras, como o próprio nome diz, elas estão voltadas para determinados setores da economia que demandam algum tipo de regulação específica. Podemos citar aqui a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a ANEEL, de Energia Elétrica, ou outro tipo de setor que vier a ser necessário que haja uma regulação específica do governo. E o que isso tem a ver com governança corporativa? A governança corporativa, como já falamos nas aulas, ela pretende, de uma maneira geral, organizar a gestão da empresa, trazendo as melhores práticas para os diversos setores da empresa internamente. E no âmbito da governança focado na regulação, eu posso ter melhores práticas setoriais. Então, é claro que uma empresa da área do petróleo terá algum tipo de prática específica de gestão, de eficiência para ser buscada, diferente daquela da área da saúde. Um plano de saúde é completamente diferente de uma empresa que presta serviço para a Petrobras, por exemplo. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que, ao estipular regras internas, normas específicas, já falamos nas aulas, do Código de Conduta, do Código de Ética, de uma política de segurança da informação, eu vou levar em conta, no âmbito de uma agência reguladora, se há normas ali específicas que precisam ser observadas dentro daquela empresa. E vamos trazer um outro tema, que é a questão do compliance, recentemente introduzido com mais ênfase na legislação brasileira pelo decreto regulamentador da Lei Anticorrupção. No âmbito do compliance, que quer dizer conformidade na aplicação de normas, fica mais evidente ainda o aspecto regulatório de uma agência. Por quê?
a empresa de determinado setor vai ter que cumprir ipsis literis o que está previsto naquela norma regulamentadora de determinada agência, pois essa agência vai verificar periodicamente se aquela empresa está ou não obedecendo aquelas normas. Exemplo recente foi descredenciamento de vários planos de saúde, pois não estavam obedecendo normas da Agência Nacional de Saúde no que tange à venda de planos. Como a governança pode ajudar na gestão de uma empresa familiar? Excelente ponto, Paula. Nós temos sempre que lembrar que a maioria das empresas, não só do Brasil como do mundo, tem origem familiar. Isso significa que outros interesses, que não apenas os empresariais, estão também inseridos no contexto de uma empresa familiar. Eu estou falando de ciúme, eu estou falando de relações entre as famílias, que pode ser mais de uma, eu estou dizendo de uma disputa pelo poder, eu estou falando da necessidade de preparação dos herdeiros, que não necessariamente têm vocação para atuar naquela empresa. Então, a sua pergunta me leva à seguinte questão. Faz sentido implantar mais governança corporativa em empresas familiares? Na minha opinião, sim. A empresa familiar tem maiores riscos de não implementação de governança do que uma empresa qualquer. É óbvio que eu recomendo que se implante governança corporativa em todos os tipos de empresas, independente dela ser grande, média ou pequena. Mas, especificamente com relação à empresa familiar, é fundamental, por exemplo, regular a relação entre os sócios, acordo de cotistas ou acionistas, se for uma sociedade anônima, para regular essa relação entre os patrimônios envolvidos. E a questão do planejamento sucessório é fundamental na empresa familiar. Uma empresa familiar, com certeza, para permanecer no tempo, na lógica de perenização, se ela não tiver regras claras de sucessão, ela está fadada ao insucesso, porque à medida em que você sai do grupo de fundador, passa pelos herdeiros de primeira geração e começa a ter um consórcio de primos, você com certeza vai estar diante de um potencial conflito. E aí, de novo, as regras claras de governança serão fundamentais para que essa empresa possa se perenizar no tempo. A respeito dos acionistas, eles podem, de uma empresa, entrar com ação de perdas e danos contra o administrador, o qual praticou o ato ilícito? Eu gostaria de saber se cabe essa indenização de perdas e danos. Sim, Edri, muito boa a sua pergunta. Eu quero aqui abordar, mais uma vez, o dever do administrador zelar pelos interesses da companhia. Nós estamos falando do dever de lealdade. O administrador está obrigado a defender os interesses da companhia sempre e nunca colocar os seus interesses particulares à frente dos interesses da companhia. Então, se um administrador, em determinado momento, tiver praticado algum ato e um acionista verificar que ali existe indícios de que possa ter havido um ato ilícito que prejudique os seus interesses como acionista, ele poderá sim recorrer ao Poder Judiciário para buscar uma indenização. Mas ele terá que fazer prova de que houve esse ato ilícito, de que houve... Aí vamos voltar naquela questão abordada na pergunta anterior, sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva. Se o acionista verificar que houve descumprimento de norma prevista no Estatuto, estaremos falando da possibilidade de responsabilidade objetiva. Assim como no caso de demonstrar que houve dolo, que o administrador de fato quis praticar aquele ato, ou quis praticar o ato, ou se omitiu visando um benefício próprio ou a um terceiro que poderia lhe beneficiar depois. Mas, se, de outro lado, ficar demonstrado pelo administrador que ele agiu de boa fé, que ele agiu com dever de diligência, que ele foi leal à companhia, que ele procurou se acercar de todos os instrumentos melhores possíveis para exercer o negócio, e ainda assim, fruto de uma circunstância de mercado, econômica, política, a empresa não teve sucesso, ele vai conseguir se livrar da responsabilidade, demonstrando que agiu de boa fé e, portanto, que não houve dolo naquela prática. Como se comporta a governança corporativa durante crises econômicas? Opa, isso tem tudo a ver com a realidade que estamos vivendo no Brasil hoje, né? Estamos aí com inflação alta, juros subindo, né? O dólar apreciando o real. E no momento de crise, como é que estamos vivendo, na minha opinião, a governança corporativa pode ter várias aplicações. Primeiro, uma empresa que quer superar a crise, se ela tiver mais condições de melhorar a sua gestão, com certeza a sua chance aumenta de enfrentar essa crise. Então veja a governança como um instrumento de aperfeiçoamento da gestão para que ela enfrente a crise, supere e chegue do outro lado da crise. De outro lado, temos que observar que pode ser que a empresa não consiga se sustentar nesse momento de crise e tenha necessidade de ir para uma recuperação judicial, por exemplo,
que é um instituto moderno brasileiro que substituiu a concordata. Nesse caso, também vejo a governança corporativa como um instrumento interessante para demonstrar ao juiz que vai analisar o caso de que é uma empresa séria, uma empresa idônea, que, portanto, merece a concessão do direito de recuperar-se. E, por fim, na hipótese de falência, a governança corporativa vai ser fundamental para evidenciar, como eu falava para o Edrey, que houve os atos de boa-fé, de dever de lealdade, de dever de diligência e ajudar o administrador a se eximir das suas responsabilidades, demonstrando a sua boa atuação. Ok? Vamos chamar o intervalo, que daqui a pouco teremos mais um bloco do Saber Direito aqui na TV Justiça. Voltamos ao Saber Direito aqui na TV Justiça e vou para mais uma pergunta da aluna Paula. Professor, faz sentido falar em aplicar governança corporativa em pequenas e médias empresas? Sim, Paula. Eu entendo que a governança corporativa, que nasceu focada nas grandes corporações, nas sociedades de capital aberto e nas sociedades anônimas de capital fechado, tem também aplicabilidade para sociedades de pequeno e médio porte e até mesmo para as empresas nascentes, como eu ressaltei nas aulas. Por que isso? Toda empresa, mesmo aquela iniciante, ela tem o objetivo de um dia chegar a ser uma grande empresa. E, para tanto, ela precisa, desde o início, emanar para o mercado os valores que ela pretende praticar, ela pretende ter um plano de negócio e executá-lo com determinada regra, ela precisa de governança tributária, ela precisa de governança trabalhista, ela precisa de gestão contratual, ela precisa de poder estar preparada para crises, e tudo isso, a experiência das grandes empresas com governança corporativa podem servir de exemplo e de boas práticas para serem implementadas nas pequenas e médias empresas também. Agora, a respeito da globalização. A globalização é um fator que influencia a governança corporativa? Sem dúvida, Edrey. Aqui eu me vou me permitir voltar no tempo e lembrar que nos anos 2000, quando o Brasil sofreu a influência do que o novo mercado da Bovespa, hoje BMF Bovespa, sofreu a influência da legislação americana, Sarbanes-Oxley, para trazer melhores práticas de governança ao Brasil. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um novo momento onde há uma tendência de melhores práticas de governança no mundo para combater a corrupção, por exemplo. As leis de lavagem de dinheiro, a própria operação Mãos Limpas servindo de inspiração aqui para juízes brasileiros. E com isso o Brasil tende a buscar, como foi o caso da legislação anticorrupção promulgada em 2013 e o decreto regulamentador publicado este ano aqui no Brasil. Isso significa um movimento internacional de busca de uma padronização da legislação no que tange a governança corporativa para permitir que todas as empresas, até porque o mundo hoje é global, nós temos uma tendência cada vez maior de que as empresas, utilizando a tecnologia, estejam em todo o território do mundo. Então, eu vejo que isso é uma tendência, que o que for melhor prática lá nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na Europa, pode se tornar cada vez mais uma realidade aqui no nosso país. Como diferenciar governança corporativa e controle do Estado na iniciativa privada? Opa, Maria Clara, você agora me colocou numa saia justa. Eu vejo sim que a interferência do Estado está cada vez mais evidente na busca de um aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa. E eu creio que isso, se de um lado traz vantagens, de um melhor controle, de uma melhor verificação do que está acontecendo, de fato há uma maior interferência do Estado na vida privada das empresas e, por conseguinte, dos cidadãos. E como que isso pode influenciar a nossa realidade? Vejamos, por exemplo, eu comentei na última pergunta sobre a lei anticorrupção. Ela traz a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas que eventualmente forem pegas envolvidas em denúncias de corrupção. Isso traz uma implicação impressionante do risco de uma pessoa jurídica, pela prática de um preposto seu, vir a ser envolvida numa responsabilização criminal. Ora, é o Estado se utilizando da estrutura privada da empresa para exigir que ele implemente uma estrutura de integridade, que é o escritório de compliance, como o decreto regulamentador o faz, para que essa estrutura de governança criada dentro da esfera privada possa ser depois utilizada pelo aparato estatal, pelo Ministério Público, pela esfera do Poder Judiciário, para eventualmente condenar esta própria empresa pelos atos praticados. Isso, de certa forma, parece um paradoxo,
Inclusive, os meus colegas advogados criminalistas, eu não sou especialista em direito criminal, com certeza tem muitos questionamentos dessa legislação, pois ela pode estar ferindo o direito de defesa individual das pessoas envolvidas, que poderiam demonstrar, né, através dos instrumentos de culpabilidade, que não foram responsáveis por aqueles atos. Mas a pessoa jurídica com responsabilidade objetiva, como é que fica essa situação envolvendo essas duas situações jurídicas? Então eu vejo a sua pergunta com muita preocupação. De fato, o aumento do poder do Estado através do arcabouço legislativo, até lembrando da pergunta do Edri a última pergunta, de uma visão global, de maior governança, com certeza evidencia uma presença maior do Estado, exigindo que as entidades privadas controlem cada vez mais os seus atos. E se a gente for ainda mais profundamente nessa linha, eu vejo uma tendência da virtualização dos controles, com a questão da tecnologia sendo utilizada cada vez mais para controlar essa gestão da governança corporativa. E aí eu poderei ter no futuro, será o Estado utilizando tecnologia para controlar a minha vida dentro da empresa? Estamos aí criando um Big Brother dentro do processo de gestão corporativa? Esse é um questionamento que eu quero deixar em aberto. Eu não sei responder, estamos realmente diante dessa perplexidade. Governança corporativa tem a ver apenas com o direito societário? Não necessariamente. Eu vejo que o direito societário foi o berço, né, da governança corporativa. Obviamente, se você for nas origens, né, da governança corporativa, até lá nos primórdios das grandes navegações, onde o rei, né, um investidor rico, iria contratar com o mercador que ia pegar o navio e ia das Índias, ele contratava ali, né, uma sociedade de risco onde havia uma responsabilidade limitada no caso do navegante não conseguir voltar ou perder a carga para piratas, etc. Essa foi a origem mais utópica aí da governança corporativa e da origem da responsabilidade limitada das sociedades. O que isso tem a ver com hoje? Quer dizer, esse campo do direito societário, ele se evoluiu, a própria ciência da administração das empresas, mas hoje eu vejo a governança corporativa, até porque ela pode ser trazida para o campo da pequena e da média empresa, também regulando de maneira mais estruturada o âmbito do direito do trabalho, com, por exemplo, eu citei nas aulas, o Plano de Controle Médico da Saúde Ocupacional, o PPRA, que é o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, que vão permitir uma melhor gestão dos riscos trabalhistas, ou no âmbito da governança tributária, porque para uma empresa ser eficaz hoje em dia, vide o calhamaço de leis que temos na área tributária e o peso do tributo na vida das empresas, se eu não tiver uma governança tributária, eu corro o risco dessa empresa não ser tão eficiente, né? Falamos da gestão contratual, da importância da gestão contratual para que a empresa tenha todos os seus contratos, suas certidões negativas organizadas, numa linha de uma governança legal para que, na eventualidade de pedir um empréstimo, de buscar um investidor, de estar se organizando para poder fazer uma sociedade ou uma fusão e aquisição, que toda essa documentação esteja disponível. Então, veja que eu não estou falando apenas de aspectos de direito societário, eu também estou indo para outros ramos. E aproveitando uma pergunta anterior também, que eu acabei não completando, no ambiente de crise, né, a recuperação judicial é uma esfera de direito, né, onde a governança corporativa também tem relevância, como eu já afirmei aqui. Então, acredito sim que há outros elementos, outros direitos envolvidos com a governança corporativa. Qual a proposta básica da governança corporativa? Pô, essa pergunta é bastante ampla, Edri. Você me coloca aqui também num desafio de, em tão pouco tempo, tentar ser objetivo. Eu vejo que, como já falamos, os princípios norteadores da governança corporativa, nascidos para orientar grandes negócios, corporações, sociedade de capital aberto, para que eles possam ser trazidos para uma realidade de pequena e média empresa, nós precisamos de priorizar algo, nós precisamos de começar de alguma forma. Então, eu tenho defendido que a melhor forma de começar é priorizando. Então, respondi agora na pergunta da Paula, podemos começar organizando a documentação jurídica da empresa, para poder ter um diretório onde eu possa achar aquela documentação de forma fácil, acessível e rápida, que isso vai facilitar demais. Mas posso também escolher prioridades. Respondi já para a Maria Clara que se a gente tem uma situação reguladora, eu posso trazer ali a prioridade de regular a minha governança focada naquele setor onde a minha empresa está inserida. E posso também escolher um setor da empresa.
já que eu tenho uma lei anticorrupção e que eu estou focado, por exemplo, no combate às ilicitudes, e o departamento, vamos dizer, da minha empresa onde eu tive problema foi o departamento de compras, vou começar com governança corporativa primeiro naquele departamento. E, obviamente, vou fazer um cronograma. Uma empresa pequena, uma empresa média, não tem tanto recurso disponível para implementar um mega programa de governança corporativa. Então, eu preciso começar e o importante é continuar e não fazer disso apenas uma peça de marketing. Eu falei muito nas aulas que não adianta implementar um papel, colocar na estante como esses livros estão aqui. É preciso que eu alinhe, que eu coloque em prática, que eu monitore e que eu corrija a rota. Porque o que vai me dar depois prova da minha boa-fé e de que aquele programa de fato aconteceu são evidências documentais ao longo do tempo. E não apenas um episódio de lançar o programa e depois não ter nada para demonstrar que ele foi de fato colocado em prática. Como a governança corporativa pode influenciar na captação de recursos para uma empresa? Excelente pergunta e totalmente alinhada também com esse momento que vivemos aqui no Brasil. Eu posso dizer, pela minha experiência, que apesar do momento de crise econômica, há fundos de investimento de private equity, venture capital, o famoso capital empreendedor, muito capitalizados no Brasil e no exterior para investir em negócios inovadores, negócios com alto potencial de crescimento, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas esses investidores, para alocar os seus recursos, eles precisam de mitigar, de diminuir os riscos de colocação desse dinheiro na mão de empreendedores. E como que eles vão fazer isso? Para escolher essas empresas, é óbvio que eles vão selecionar empreendedores capazes, é bom que eles vão selecionar negócios que sejam inovadores, planos de negócio bem elaborados, mas se eu tiver 3 empresas selecionadas com as mesmas características, em qual ele vai colocar o recurso? Ele vai optar pelo que tenha menor risco. E qual que terá menor risco? Como eu falei na questão da crise, aqui da mesma forma, uma empresa que esteja pensando em crescer e for melhor organizada, essa empresa será com certeza aquela que tem melhor estrutura de gestão. Gestão administrativa e financeira, gestão de governança corporativa, gestão dos seus aspectos trabalhistas, gestão dos seus aspectos tributários. Então eu vejo, respondendo mais direto ao ponto da sua pergunta, que a implementação de práticas de governança corporativa numa pequena, numa média, numa grande empresa, vai fazer com que essa empresa se diferencie no mercado. E ela vai poder, então, ter maiores condições de vencer nesse mercado. E, portanto, eu vejo acontecendo uma tendência de autorregulação, onde, se antes aquelas empresas que pagavam propina, tinham situações de caixa 2, copiavam software, faziam as suas gambiarras, elas venciam porque elas tinham um custo menor, agora as empresas que tendem a vencer são aquelas empresas que se organizarem melhor, que forem éticas, que forem idôneas e que evidenciarem para o mercado que praticam essas práticas de boa governança. Em um mundo globalizado, existe a tendência de se padronizar as relações entre o Estado e empresas no que se refere à governança corporativa? Excelente ponto. Eu vejo que, como já afirmei ao responder uma pergunta anterior, que há sim cada dia mais uma tendência de que os Estados se interrelacionem, vide os tratados internacionais, o recente acordo pacífico, de modo a buscar as melhores práticas e interesses comerciais dos países. Isso vai refletir também em, com certeza, práticas de governança corporativa. Como já citamos que houve influência de legislação norte-americana na legislação societária brasileira, assim como na legislação de lavagem de dinheiro italiana, a Operação Mãos Limpas veio a influenciar os nossos juízes e a prática do nosso Ministério Público, eu vejo que as práticas de governança corporativa, sim, poderão ser influenciadas no futuro pela padronização internacional. Já citamos nas aulas, por exemplo, na área bancária, o Acordo de Basileia, que traz instrumentos de compliance voltados para as instituições financeiras. Assim como, se você for falar de padronização, as normas ISO, nascidas no exterior, podem também servir de referência internacional. E lembrando da pergunta da Maria Clara, nas agências reguladoras, os setores específicos da economia também trazem aprendizados internacionais para o nosso mundo. Então eu vejo sim, e aí de novo respondendo na mesma linha da Maria Clara, ainda temos que ver como que isso vai se dar no âmbito interno para não ferir a nossa soberania, ou seja, para que não venhamos a ter que implementar regras internacionais forçadamente. Mas isso eu acho que é uma questão de autorregulação do mercado. Então eu vejo que isso aí só vivenciando para saber quais serão os limites dessa padronização de regras internacionais no âmbito da governança corporativa. Bom, se não temos mais perguntas, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Justiça, participando desse programa. Meu nome é Bernardo Portugal e eu fico também à disposição
de outras oportunidades voltar aqui. Quero agradecer aos estudantes pela colaboração com as perguntas, agradecer aos nossos telespectadores e desejar a todos uma excelente semana. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br.